Olá, sejam bem-vindos ao canal Dai Uma Voz. Hoje vou falar sobre você está respondendo ao chamado do Senhor. Ele tem falado com você, mas você ainda se sente perdida? Ou você não tem respondido ao sim dele? Hoje, com base bíblica, vou falar a palavra dele para que ele possa trazer esse entendimento e tirar essas dúvidas do seu coração. E eu vou usar como exemplo a história de Abraão. Vamos comigo? O texto base que eu vou estar trazendo é de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, e vou ler até o 3, onde Deus ele chama Abraão, e você vai ver nessa passagem como Abraão respondeu a esse chamado. Então ele disse assim: e Adonai disse a Avram, que é o nome hebraico, como a gente chama de Abrão. Depois, quando Deus, que é o português, depois Deus muda o nome dele para Abraão, que é pai de multidões, onde só lá para frente, quando ele obedece, ele recebe esse novo nome, um nome onde traz o significado do que Deus vai fazer na vida dele, das promessas. A gente vê aqui, ele diz bem assim, o Senhor diz para ele: saia do seu país, afaste dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei quem amaldiçoar, amaldiçoarei quem a amaldiçoar, e por seu intermédio, todas as nações da terra serão abençoadas. Então a gente vê aqui nessa paraxá, tem um tema que diz bem assim, Paraxá 3, Lech Lehai, que diz que significa saia. Esse tema é o tema principal do que Abraão viveu. Então Lech Lehai significa saia. Só que isso tem um significado muito mais profundo que eu vou estar contando aqui para vocês sobre isso. Onde Deus falou com ele, mas ele precisou sair da terra dos seus parentes, na casa dos seus pais, dos seus parentes, do seu país. Então ele diz assim: saia do seu país. Abraão, para ele viver as promessas, ele precisava sair da terra da onde ele estava, porque aquela terra, aquele país, não era onde Deus ia cumprir as suas promessas. A promessa dele estava lá em outro lugar, lá na frente. Só que ele precisava o quê? Obedecer. Então ele precisava sair de lá. Essa é a primeira parte que a gente vê. A segunda parte, a gente vê: afaste dos seus parentes. Deus ele fala para ele se afastar dos seus parentes por muitos motivos, além de idolatria e tantas coisas. Mas Deus queria ensinar ele a ser dependente dele, somente dele. E a gente vê isso nessa caminhada. E ele falou: da casa do seu pai. E ele fala, sabe, aquilo que você está pegado muitas vezes pode ser um sinal que Deus quer que você está pegado à família, ou a algo, ou alguém. Deus ele quer que você saia desse lugar. E essa parte de Lech Lehai tem um significado muito profundo que eu quero dizer para vocês. Lech Lehai fala para que ele pudesse sair de si mesmo. Então ele precisava sair dos medos, daquilo que o deixava preso ainda, para que ele pudesse viver as promessas. Então ele tinha que sair de si mesmo, sair de tudo que podia comprometer a promessa dele. Então ele precisou obedecer, ele precisou enfrentar seus medos, ele precisou tirar o medo, ele precisou tirar a insegurança, ele precisou colocar um outro nível de fé, de confiança. É isso que Abraão a gente vê. Ele ouviu a Deus. Você está buscando ouvir? Quando você busca ouvir ele, você vai continuar agora obedecendo aquilo que ele está falando com você. Então não é somente ouvir, mas ele obedeceu, ele precisou obedecer às ordens do Senhor para que ele pudesse sair. Muitas vezes você não vai precisar, eu preciso sair da casa dos meus pais. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando já de você mesmo sair daquilo que está aqui dentro, das suas emoções, dos seus medos, inseguranças
e todas as outras coisas que pode estar te aprisionando e não te deixando viver as promessas dele. Então a gente vê isso, que ele precisava sair de si mesmo e ele decidiu obedecer. Deus não falou para ele, é aqui. Então Deus não falou assim: Abraão, sai da casa da sua terra, vai para a terra de Canaã e lá vai acontecer isso, eu vou fazer isso com você, eu vou derramar essa promessa. Tá, Deus explicando tudo que dá para ele, pronto. Ele não sabia para onde ele ia. E muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe para onde a gente vai, mas a gente precisa obedecer as pequenas coisas que Deus está falando conosco. O que Deus está falando com você que você precisa obedecer? Isso é muito importante, porque Ele quer falar com você. Então ele precisou sair de tudo isso para que ele pudesse viver as promessas do Senhor. E aí a gente vê Deus entregando promessas para ele. Ele vivendo promessas de ser abençoado. E aquele que não abençoar também seria amaldiçoado. Aquele que ferisse ele, ia acontecer algo. Então Deus estava mostrando que estava com ele. E o que Deus tem falado com você, obedeça. Nos pequenos detalhes. E Deus, Ele quer falar com você. Então, e não vai ser fácil muitas vezes a gente obedecer. Mas Deus sabe que o melhor dele é perfeito. E se a gente tem que estar com prontidão, a gente tem que estar com o coração obediente. Mas se você não tiver com o coração obediente, você não vai ouvir ao Senhor. Você não vai querer saber o que Deus quer falar com você. Tem que dar esses primeiros passos de obediência, de sacrifício. E o que a gente vê? O que a gente vê é que Abraão respondeu: estou aqui. Ele respondeu: eis-me aqui. Ele disse a palavra em hebraico, Hineni, que tem um significado muito profundo de somente dizer eis-me aqui. Não, ele falou e agiu. Ele realmente agiu no eis-me aqui. Senhor, eu estou pronto a obedecer. Você está pronto a obedecer aquilo que Ele quer falar com você hoje? E não se preocupe se Deus ainda não falou com você, porque Deus, Ele vai falando aos poucos. Ou Ele falou uma coisa aqui, uma aqui. Ele vai te ajudar a entender só lá na frente. E se Ele não falou agora, você tem que buscar caminhar na obediência. Muitas coisas a gente só tem que dar passos no que o Senhor está falando. Tem coisas que não é para agora, tem coisas que Deus vai falar contigo lá na frente. Não tenha pressa de viver o que Deus tem para ti. Se você já sabe, não fique agoniado. Muitos viveram as suas promessas muito tarde. E o que a gente vê das histórias daqueles que casaram já mais velho, não tenha pressa de viver as promessas de Deus. A gente acha que já estou ficando velho, está ficando tarde. Mas o que a gente vê na Bíblia são exemplos de todos que viveram suas promessas. Eles já eram mais velhos. Isaac casou com 40. Se você quer casar, você espera no Senhor. Continue orando e dando passos. Abraão tinha a promessa de ter um filho, de ter uma nação, de ter tantas coisas. Ele viveu, mas ele não ficou com pressa, ansioso. Ele só deu os passos que ele precisava dar. A gente vê José, ele viveu as promessas de ser um governador já com 30 anos. E aí muitos ficam apressados, querendo viver, agoniados. Meu Deus, já passou do tempo, eu não vou viver mais as promessas. Mas Deus, Ele é perfeito. E Deus nos mostra que não é questão de idade, é questão de obediência. Deus, Ele cumpre as suas promessas naquilo que parece impossível. Deus ama fazer coisas impossíveis. Ele ama e Ele quer fazer isso na sua vida. Ele tem algo precioso, maravilhoso para fazer na sua vida. E você só precisa obedecer as pequenas coisas, obediência, relacionamento com Ele. E a gente vê que Moisés, ele teve uma criação com a princesa. Ele foi criado pela princesa, mas ele passou o tempo com a sua mãe antes de morar com a princesa. Depois, quando ele estava com 40 anos, ele fugiu de lá, foi para outra terra de Midianita, ele casou. Ele voltou já com 80 anos para libertar o povo. E olha, ele tinha 80 anos. 80. Você imagina você com 80 anos vivendo isso?
Mas a gente precisa entender que Deus ele tem um processo na vida de cada um. Muitos podem ver um processo do outro é mais rápido, o meu é mais devagar. Mas Deus ele conhece cada pessoa. E o importante é que a gente obedeça aquilo que ele nos fala. E ele tinha dificuldade na fala. Moisés ele não queria, porque ele tinha dificuldade, mas Deus não desistiu e ainda enviou seu irmão para o ajudar. Então a gente vê, cada um teve a sua dificuldade, teve suas promessas e viveu no tempo dele, no tempo certo, não desistiram, mas realmente obedeceram. E então que a gente continue obedecendo, porque Deus ele quer que você responda esse chamado, porque ele quer te usar para alcançar outras pessoas. E o que Deus te falou, você está colocando em prática, em obediência? Essa é uma das perguntas que eu paro para que você possa refletir e pense no que Deus está falando com você hoje. E ele decidiu obedecer. Todos decidiram obedecer. Você está pronto para decidir obedecer? Obediência é também uma renúncia que a gente precisa fazer. Confiar. Além de a gente precisa crer no Senhor, não duvidar do que Ele nos disse, das suas promessas. Você creia no Senhor, não duvide das promessas dele. E você deu um passo, porque Abraão ele confiou, né? Eu confio. Ele disse assim, eu vou obedecer. Então ele andou, ele agiu, ele deu seus passos em direção. Ele realmente fazia com que aquela promessa pudesse acontecer cada vez mais. Ele saiu da sua parentela, ele obedecia, a gente vê o processo do que ele fazia, ele levantava um altar, ele levantava suas ofertas ao Senhor, para que aquilo que Deus prometeu acontecesse. Então isso é confiança, é agir. Quando Deus chama, poucos respondem, Rinene, poucos respondem, diz-me aqui. Você está sendo esse que estava respondendo ao Senhor, está respondendo esse chamado a Ele. E a resposta certa pode mudar o rumo da sua história. É você que decide responder, enfrentar os seus medos, insegurança, tudo aqui, saia de si mesmo e vença para viver as promessas do Senhor na sua vida. O propósito dele é que vida seja abençoada através da sua vida. Por isso que eu estou aqui também gravando, porque eu estou sendo essa voz para que possa falar dele. E se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe para que esse canal cresça e abençoe muitas pessoas. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Shalom, gente!